Boa tarde. Pedir o dom das línguas em primeiro lugar, porque do Algarve, uma costela alentejana, isto pode correr mal. Portanto, para que a interpretação aconteça. Pronto, sou Nelson Viana, sou do Algarve. Tenho tido assim uma experiência assim um bocadinho, dolorosa com um sorriso. Deus muitas vezes tem desígnios que nós não esperamos. E o desígnio talvez principal que Ele teve para mim e que tem para cada um de nós foi logo a seguir ao pecado original, em que Adão e Eva se esconderam com medo de Deus, né? Deus que caminhava na brisa da tarde, falava com Adão como um amigo, mas depois ele escondeu-se. E nesse preciso momento Deus prometeu uma coisa muito importante. Prometeu a mulher e a descendência da mulher. Essa mulher, depois, viemos a perceber, nas bodas de Canaã, e que aí Jesus revelou-a, chamando a sua mãe Maria de mulher. E o povo de Israel perguntava-se a si mesmo: quem será esta mulher? Quem será esta mulher que Deus prometeu? Quem será a sua descendência? Jesus inclusive estava lá os seus apóstolos, e Jesus já ao dizer mulher, temos nós com isso. Quando Nossa Senhora pediu, Jesus falou que não havia vinho nas bodas, ele disse mulher. E aí se ela é mulher, então Jesus é o Messias. Isto foi algo que eu ouvi numa pregação, achei muito bonito. Também a questão de ir a Jesus por Maria. Eu estou a começar por Maria, porque tem mesmo que ser, porque o Espírito Santo vem de certeza. Então eu sei que tenho essa confiança. Porque isto, como diz o São Luís de Montfort no tratado, uma alma entregue a Maria, onde o Espírito Santo encontra Maria numa alma, ele voa para essa alma, ele não resiste, é-lhe impossível. É assim uma espécie de truque que a gente tem para cativar mesmo a ação do Espírito Santo na nossa vida. E inclusive também perceber que Jesus é um tesouro escondido, não é? E a primeira a encontrar esse tesouro foi Nossa Senhora. E ela sabe o caminho melhor do que nós. Já fiz a apresentação da nossa mãe, que todos nós conhecemos, e aquela que de alguma forma me tem guiado na minha caminhada de fé. Há outra pessoa, é o Padre Paulo Ricardo, com quem eu comecei a caminhar há 5 anos. Eu estou a começar pelo fim, mas pronto, já falei de Nossa Senhora, já falei do Padre Paulo Ricardo. De alguma forma, a minha vida é um reflexo um pouco da pregação que ele tem na internet, que eu muito provavelmente devo ter conhecido pela primeira vez através da Canção Nova. Mas pronto, muito provavelmente. Indo um bocadinho lá atrás, eu tinha 6 anos, quando senti algo muito forte, que foi a questão da vida eterna. Aqueles livrinhos das Testemunhas de Jeová, que eles têm aquelas imagens, e há uma imagem que me fixou-se na mente desde essa altura, 6, 7 anos, acho eu. Eles batem à porta, né? Têm aquela coragem, apesar da mensagem não ser a correta, há essa coragem. E há uma passagem de Isaías em que fala que o menino vai brincar com, o leão que vive com as ovelhinhas, não é? E o menino põe a mão na toca da serpente e não se pica. No fundo, o paraíso, não é? E a vida eterna, essa vida sem fim. Isso, de 6, 7 anos, já era muito novito e isso fixou-se-me. Depois estive na catequese, fiz a primeira comunhão. As 2 coisas que pedi na altura a Deus, nessa altura, foi deixar de fazer xixi na cama e passar todos os anos. Foram as 2 graças concedidas. Uma, naturalmente, e pouco tempo depois, a outra, talvez 7 anos depois, quando acabei o 12º. Graças a muitas cábulas. Do 8º ano ao 12º. Eu não sei se isto foi uma graça, mas Deus permitiu. Eu não fazia um teste sem cabular. Passado alguns anos depois de acabar o 12º,
eu tinha pesadelos. Acordava à meia-noite com pesadelos, estava na escola. Bom, as crianças fechem os ouvidos, faz favor, porque isto não quer dar maus exemplos. Mas pronto, é assim. Pronto, deixei depois a catequese, porque meus pais tinham um restaurante na altura. Meu pai era cozinheiro, minha mãe era empregada de andares, empregada de limpeza, durante praticamente a vida dela toda, mas naquele período tinham um restaurante. E minha irmã tinha 2, 3 anos, já tinha 11, 12. Então, para ajudar a cuidar da menina, a minha mãe tirou-me da catequese, pronto. Ela contou-me isto há muito pouco tempo. Pronto. Ela com graça a Deus, tem vindo a recompensar no fundo esse gesto que ela não o fez por mal. Fez a pensar também na minha irmã, que é maio, vou ser tio, se Deus quiser, no mês de Maria, para mim também é uma grande graça. E depois, pronto, fiz a escola. Eu tinha um interesse pela Bíblia. Mas, pronto, gostava de ler. Não gostava de ler mais nada, mas a Bíblia ainda passava uns olhos por lá. E rezava um Pai Nosso e Ave Maria, mas desde a primeira comunhão nunca mais frequentei a igreja até aos 27 anos. Não ia à missa e nem tinha vontade de ir. Porquê? Porque, acabando a escola, comecei a trabalhar na Baixa da Albufeira. E a Baixa da Albufeira é uma tentação. E depois eu caí, não sou exceção. E pronto, e comecei a trabalhar. Meu pai... pedi ao meu pai ajuda para ter um carro, tinha que ser um carro com mais de 100 cavalos. Eu tinha a pancada dos carros, há quem tenha das motas. Pronto, e meu pai depois trabalhei durante muito tempo, há 3, 4 anos, para pagar os carros, literalmente para pagar os carros e para a vida da noite. E a roupa, pois a gente com uma roupa melhor, as meninas sempre olham para a gente de maneira diferente. Pronto, cabelo, deixa que o cabelo, brinquinho, tudo porquê? Inclusive, eu sou muito tímido, pode não parecer, mas sou muito tímido. E às vezes tenho dado alguns dissabores e incompreensões, mas sou mesmo muito tímido. E aliado ao orgulho, pronto, é complicado. Mas pronto, saía bastantes vezes à noite com os meus amigos e aquela vida, pronto, fascinou-me durante tantos anos. Praia, noite, copos, e trabalho, pronto, trabalhava, era empregado de mesa na altura, tive 3 anos de ajudante de cozinha, mas depois passei mais para empregado de mesa. Há bocadinho, quando me levantei, ouvi um barulho nos jovens, às 7h30 da manhã, e olhei para a janela e lembrei-me de mim há alguns anos atrás. Eles estavam-se a segurar em pé. Acho que não era só café. Ou então foi Benfica, pronto, alguma coisa foi. Mas pronto, tinha esse problema, muitas vezes chegava à casa de carro, a minha mãe estava assim para o trabalho e apanhava-me a vomitar. E eu dizia-lhe que era do cachorro, dos maionese, do ketchup, pronto, é sempre a desculpa. Não era outras coisas, pronto. O problema com o álcool, tive um acidente gravíssimo e ia matando uma rapariga. Graças a Deus salvou-se, teve um traumatismo craniano, partiu o meu carro à frente. Pronto, eu não fui culpado do acidente, até porque ela vinha em sentido contrário, às 3 da manhã, e eu ia no meu sentido, só que ia-me armar em esperto, com alguns copos, e pronto, e não consegui controlar a situação, e pronto, e aconteceu o acidente. E nessa altura, pronto, Deus era assim havia Deus na minha vida, no sentido da fé, talvez na questão do temor a Deus, acho que era mais por aí. Esta questão da salvação e do inferno, uma coisa, eu não entendi nada disto, uma ignorância total, mas havia este temor lá dentro. Isto, como nós sabemos, quando nós somos batizados, eu fui logo em criança, graças a Deus, e a meus pais, pronto, é gerado em nós um organismo sobrenatural, não é? Onde recebemos o dom da fé, da esperança, da caridade, os 7 dons do Espírito Santo, está lá tudo, arrumadinho, tal, mas está lá. E o problema é que muitas vezes essa ação do Espírito não se manifesta. Mas havia o temor a Deus, que até diz a Sagrada Escritura, que é o princípio da sabedoria. Pronto, mas é uma coisa que eu não percebia porquê, mas às vezes evitava que eu fizesse certas coisas por essa questão do inferno, talvez, pronto, por medo. Pronto. Depois, houve ali a partir de 2004, 2003, 2004, comecei a ter crises de ansiedade.
Isto tem uma origem. Eu tenho um problema no coração, que é um prolapso na válvula mitral, é tipo um sopro, que foi-me diagnosticado aos 19 anos, porque eu jogava a bola, mas o médico disse que eu podia continuar a fazer a vida normal, inclusive a jogar a bola. Eu pedi uma segunda opinião e o segundo médico disse-me, é melhor não, porque podes chegar aos 40, 50, 60 e podes vir a ter problemas devido ao excesso de esforço. E aí comecei já com essas coisas da ansiedade. Mas em 2003, 2004, eu trabalhava, pronto, e era um ritmo um bocado... Pronto, eu era muito exigente no trabalho, não só por querer fazer bem as coisas, mas por uma questão de orgulho. Eu fiz isso agora, na altura eu não via. Porquê? Porque eu queria fazer, inclusive passar à frente dos outros, para ser eu a fazer. Isto pode dar uma imagem de alguém que é trabalhador e tal. Não, mas não era bem assim. Era mais uma questão de pronto, tentar ser mais com os outros. E não deixar também os outros pronto, fazerem a sua parte. E este desgaste mental também me prejudicou. Mas deu-se um facto, em janeiro de 2004, que eu ver o jogo do Benfica, com o Guimarães, eu sou do Sporting. Mas quando trabalhava e estava... É assim, simpatizante, pronto. Tudo aquilo que o futebol tem de bom, naturalmente. E há um jogador do Benfica, que na altura, o Fer, e que morreu em pleno jogo. E aqui começaram meus problemas. Ele morreu, Deus o tenha no céu, mas começaram meus problemas na terra. Porquê? Porque eu comecei a pensar que podia acontecer o mesmo comigo, a todo momento. E começou-se a agravar, e a agravar. E eu comecei a ter taquicardia, a pensar naquele problema, né, que tenho ainda, que podia acontecer comigo, e tudo aquilo que me poderia aumentar o ritmo cardíaco, eu evitava. Subir escadas. Eu comecei a criar fobias a subir escadas, porque, pronto, aumenta um bocadinho mais o ritmo, mais depressa, né? E eu bloqueava mesmo. Só de olhar, certas vezes, só de olhar para as escadas, já ficava em pânico. Outra fobia que eu também depois comecei a ter também, já tinha desde criança, que era as trovoadas, que eu fugi da minha cama para a cama dos meus pais, quando dava aquelas trovoadas. No Algarve também chove e também caem umas tempestadezinhas valentes. E pronto, nessa altura houve um momento muito forte. Eu deixei de trabalhar na altura. Eu falei com o meu patrão e falei 4 meses já a arrastar-me. Era um cansaço fora do normal. Arrastava-me no trabalho, arrastava-me. E tinha uma farmácia em frente. Eu dizia, olha, vou ali à farmácia ver atenção, que eu não estou bem. Ia várias vezes, mas estava tudo bem. E era uma coisa muito que eu não entendia. O que é que estava a passar comigo? Eu não entendia em absoluto. E, portanto, não falava com ninguém. Só, pronto, como dava as crises e as pessoas percebiam-se o que é que estava a passar. Pronto, deixei de trabalhar. Ainda fui ao Brasil fazer uma viagenzita para espairecer, mas a coisa não melhorou. Fui ao médico de família, passou-me uns calmantes. Depois dá-se aquele facto em que eu percebi que realmente estava mesmo mal, que foi uma trovoada fortíssima. Eu entrei em pânico, o coração disparou e não conseguia parar. O coração não fazia sentido. Passou 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e a taquicardia não parava. Eu vou morrer. Pronto. Até que a minha mãe, pronto, chamou o meu primo, ele levou-me ao hospital, deram-me lá entrei logo, né? Era um ataque de pânico, pronto. E o médico deu-me lá um copinho com um líquido. Eu bebi aquilo, passado pouco tempo estava bom. Isto é, sentia-me bem. E eu fiquei assim um bocado, o que é que se passa? Isto foi o quê? Não fazia sentido, não é? Como é que eu... Pronto, foi um calmante, né? Começou a atuar e pronto, a coisa acalmou. Isto foi-se agravando. Eu ainda tentei trabalhar, mas 15 dias num restaurante, 15 dias numa operadora de telecomunicações e aquilo não funcionou. Eu saí de casa na altura, pela primeira vez. Porquê? Porque nessa altura encontrei um livrinho da minha mãe com a oração do terço. Eu não fazia. Não ia à missa, nada. Encontrei lá esse livrinho e comecei a rezar o terço. Através do livrinho, pronto, assim, num ato de desespero, eu agarrei-me àquilo que encontrei. Era o terço, era a Bíblia, que eu tinha algum apreço pela leitura da Bíblia. Tinha daquelas enormes, com imagens, pronto, livros com imagens, na altura até ia. Papa João Paulo II,
Roma, pronto, tudo aquilo que é da nossa fé. E para mim, a minha fé católica que eu tinha na altura, talvez fosse o Papa está em Roma, chega. Pronto, saí de casa também por outra razão, que nós tínhamos um canal que dava na TV Cabo. Eu pagava a TV Cabo por causa da bola, mas na TV Cabo havia a Canção Nova. E comecei a ver a Canção Nova. E saí de casa também por causa disso, para poder ter mais tempo para ver a televisão, para ver a Canção Nova, essencialmente, e os jogos de futebol, pronto. E para usar o terço e para ter mais tempo com a Bíblia. E assim foi. Minha mãe não compreendeu em absoluto, porque eu saí de casa, fui viver para 2 km de distância, não fazia sentido nenhum para ninguém. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu deixei a vida da noite, deixei de estar com meus amigos, das jantaradas, tudo aquilo que eu fazia, abandonei tudo. Refugiei, pronto, fui mesmo abaixo, refugiei-me em casa, porque de alguma forma Deus estava a começar a virar a minha vida de cabeça para cima. Porque cabeça para baixo já vivia, para este mundo. E queria que eu, cabeça, pronto, para as coisas do alto, não é? Mas eu, claro, naturalmente não entendia. Pronto, e depois de tanto ver a Canção Nova, a oração do terço, do desespero, comecei a sentir necessidade de ir à missa. É uma coisa que vem cá de dentro, que a gente não percebe de onde é que vem. Eu quero ir à missa. Mas vou à missa como? Aqui, onde eu vivo, nas Ferreiras. Ferreiras que é uma freguesia de Albufeira. E não tenho coragem. Era-me impossível ir à missa naquelas condições, naquele ambiente em que eu vivia. Já havia muita gente dizia que eu estava um bocadinho passado. E tomei uma decisão de ir para a Itália. Isto foi em finais de 2004, novembro. Dia 9 de novembro é a dedicação da Catedral de São João Latrão. Foi nesse dia que eu saí, e já vão perceber porque é que a Catedral de São João Latrão foi tão importante para mim. E foi nesse dia que eu fui para Roma. Vendi o carro, tinha um Audi A3, que eu gastei muitos milhares de euros em carros, no tuning, muito dinheiro mesmo. Eram as minhas economias quase todas, era viver para os carros. Eu chegava a comprar jantes com cheques predatados. Isto não faz sentido nenhum, né? Para mim fazia muito. Era bonito. Pronto. Em Itália, a coisa começou a piorar ainda mais. Começou a piorar. Eu comecei, mal cheguei a Itália, comecei a ir à missa, logo. Instantâneo. 2 vezes por dia. Ia rezar o terço todos os dias. Aquilo era como se fosse era uma necessidade absoluta. Era uma questão de cura, não é? Não, estava mal, queria-me curar. E pensava, graças a Deus, que era por aí. Mas, pronto, a coisa foi piorando, até que se deu, no último dia do ano, 31 de dezembro de 2004, tive a pior crise de todas, estava na igreja de São João Latrão, eu vivia ali próximo, deu uma crise pior de todas, daquelas de tomar 4 comprimidos e a coisa não se controlar. Eu saio da igreja, atrás da igreja tem lá um hospital, pertíssimo, eu não conseguia andar quase, não conseguia, eu vi um café, ali, do outro lado da estrada, e entrei no café para pedir uma ambulância para ir ao hospital, ficava a 200 metros. Eles, não me chamaram a ambulância, diziam, vou-me chamar a polícia. Chamem a polícia que eles levam-me ao hospital. Um ou outro é igual. Mas aquilo, como era noite de passagem de ano, eu percebi que também já estava a atrapalhar e vamos para casa. Era também pertinho, era só virar à esquina, não consegui ir para o hospital. Era mais longe do que a casa. Eu tive quase 1 hora para conseguir subir 12 degraus de escadas e subias em joelhos. É assim, são tantos pormenores a este nível das crises, dos ataques de pânico, que é impossível eu vos explicar, mas chegava a este ponto e pior, de total desespero. No dia de manhã, acordei, mais 2 comprimidos e fui ao hospital. Aí já consegui chegar lá e disseram-me que eu tinha que... Eles fizeram exames, o problema que eu tenho foi diagnosticado, mas não era isso o problema, a razão, né, deste desespero todo, desta ansiedade. Era mesmo coisas da cabeça e que devia fazer uma cura, uma espécie de um tratamento assim mais personalizado numa clínica. Eu saio da igreja, do hospital, e ali ao passar ao lado da igreja de São João Latrão,
veio-me assim um pensamento daqueles mesmo profundos, que a gente realmente não sabe onde é que eles vêm, na altura não sabia, é o próprio Espírito Santo a trabalhar no nosso coração, em que eu pensei assim, não, em vez de ir para uma clínica, também porque ia gastar muito dinheiro mesmo, vou-me entregar nas mãos de Deus, na sua divina, na sua omnipotência, na sua misericórdia. Ele pode-me curar. Pensava, ele pode-me curar. Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, pode. Portanto, tudo poderoso pode. Nesta fé de criança, como um pai. Então, mas tu não me dás o chocolate, porquê? Tu podes me dar o chocolate. Era um pouco isso. O chocolate era a cura. E foi depois desse dia que eu comecei a encontrar pessoas, que a Divina Providência depois se encarregou de colocar no meu caminho, inclusive uma delas foi o Padre Duarte, o seminarista Duarte, na altura, que me foram ajudando. A primeira delas foi um claretiano, que é o Gustavo, era também seminarista na altura. Eu não fazia ideia que os claretianos são os filhos do Imaculado Coração de Maria. Ou seja, Maria já estava lá, já estava a trabalhar aqui e havia muito tempo. Eu é que não entendia. Eu encontrei, quando fui tirar o código, como é que se chama aquilo, o número de contribuinte de Itália, para poder trabalhar lá, porque ia com a intenção também de trabalhar. Tirei esse número, lá nas repartições de finanças, e estava lá esse rapaz, esse missionário, ou seja, local estranho para encontrar um missionário. Mas, pronto, eles também têm que fazer as suas coisas a nível civil. Ele meteu-se comigo, percebeu que estava um bocado atrapalhado, e ajudou-me, e combinamos no dia seguinte de nos encontrar por causa de ele ajudar com o trabalho, né, que ele conhecia lá uma situação ou outra que podiam empregar. Mas eu, nesta luta, eu vou trabalhar como? Eu acho que não vou aguentar. Não é? Como eu estou. Pronto, ele na altura, depois falei com ele, foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre estes problemas que eu estava a passar. Ele deu-me um livro de um padre, também claretiano. Ele está só em espanhol, pronto, não há tradução em português. Mas há lá algumas coisas que possivelmente, e depois aqui o Sr. João ou o Padre Duarte poderiam elucidar se eu deveria ou não recomendar este livro, porque já vou explicar porquê. Mas pronto, ele dá-me um livro, eu começo a ler o livro, a ler, e logo nas primeiras páginas começo-me a deparar com esta realidade, que muita gente vai à igreja para pedir só curas, e que não deve ser assim, devem pedir o Espírito Santo. Bom, eu ia à igreja, no fundo, aproximei-me da igreja para pedir uma cura, né? Física. Física ou, pronto, a parte desequilíbrio mental, pronto, no sentido da ansiedade e dos ataques de pânico. Era mesmo pela cura que eu queria. Não estava a pensar em conversão, nem mudança de vida, era a mesma cura. Mas ele falava que o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isto reverte um pouco ao Evangelho, né? Quando Jesus diz que se nós somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, também o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então ele dizia, e era um tratado, uma espécie de um relato sobre um peregrino que vai ao encontro de um mestre de oração e que esse mestre de oração o guia nesse caminho. E o caminho da oração é o Espírito Santo, que ele ensinava lá. Isto para mim é tudo novo, naturalmente, que eu não lia nada, não conhecia nada da igreja, mas começou logo pelo Espírito Santo. E dizia lá mesmo que a oração é o Espírito Santo e o Espírito Santo é a oração. O Espírito Santo leva-nos a entrar no coração de Deus, nesse amor que flui entre o Pai e o Filho, e nós somos chamados a entrar nesse coração de Deus, a participar dessa relação de amor entre o Pai e o Filho, no Espírito. Também falava daquela passagem de Santo Agostinho, inquieto está, como o Daniel acho que falou ontem, inquieto está o nosso coração. Fizeste-nos para vós, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Eu queria repousar em Deus, tinha esse desejo de todo o meu coração. Antes não o tinha, comecei até depois, devido aos problemas. E estas coisas, a questão do silêncio, de que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, veio do silêncio, esteve no meio de nós e voltou ao silêncio. E este encontrar-se com Deus no silêncio. E a minha experiência de cura foi feita no silêncio. Porque eu fechei-me em casa, peguei no livro e fazia o que estava lá escrito. Como o discípulo que fazia, quando fez lá com o mestre, eu fazia o mesmo. Pedir o Espírito Santo, incessantemente, pedir o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo. Eu comecei a ter momentos de paz, de serenidade, algo que eu não 5 minutos, 10, 15, 20, começou a aumentar, e aquilo para mim era maravilhoso, não é? Imagina, viver num estado de ansiedade contínuo,
estes momentos de paz, parece que estava num mundo novo, era uma realidade completamente nova. Só que chegava às 5 da tarde, que era a hora que ia à missa a São João Latrão, ali meia hora antes, quando eu ia para a missa, dava um forte ataque de pânico para não ir. É possível que o inimigo andasse também ali a chafurdar. Mas eu, pronto, convicto e fazendo a oração, que também é da questão daquela frase, a gente meditar uma frase constantemente. Um pouco aquela oração que fazem os orientais, né? A oração do coração. E mais ou menos a palavra ou a frase que eu usava, estava sempre, visualizava e meditava continuamente, eu sou amado por Deus, sou Deus basta, que eram recomendações que estavam no livro. Ele dizia lá, a gente, ao saber que somos amados por Deus, curam-se todas as nossas inquietações, porque é um amor que transcende toda a nossa vida, todas as nossas dificuldades. E quando a gente se apodera, não se apoderar no sentido de a gente ir lá e agarrar, como fez Adão e Eva, não, apoderar-se no sentido de abrir a nossa alma à graça. O reino dos céus também é dos violentos, isto é, de tomar a vida espiritual como de assalto, né? como está na Sagrada Escritura, essa determinada determinação, como diz a Santa Teresa d'Ávila, também tem de haver esse ato da vontade. Pronto, então eu, nessa luta, com graça de Deus, fui superando as dificuldades. Eu um dia, depois na missa, saio da missa também em São João Latrão e vem-me assim um pensamento dentro do autocarro. Eu tenho assim uns encontros em sítios assim um bocado estranhos, mas Deus está sempre a trabalhar. Assim, num segundo, eu parece que saio da realidade e Deus diz-me: vive só para mim. Diz-me isto, pronto, sentido, eu não sei se foram estas palavras ou não, mas o sentido era este: vive só para mim. Eu de repente acordo daquele momento, dentro do autocarro, com muita gente à minha volta, eu parece que saí da realidade, eu não sei explicar isto, e desde aquele momento que eu tenho ponto feito a minha caminhada no sentido de viver só para Deus. Foi mesmo muito estranho tudo aquele processo. Eu tinha conhecido também o reitor do Instituto de Santo Antônio dos Portugueses, que é o padre Agostinho Borges, que ele tinha tentado me colocar na embaixada, devido a falar algumas línguas e ter experiência de empregado de mesa, iria para mordomo. Eu estava todo entusiasmado. Da primeira vez não consegui falar com o embaixador, mas da segunda vez telefonaram-me da embaixada: olha, Nelson, temos aqui um lugar para ti, podes passar por cá? E eu, e agora? Fiquei assim um bocadinho só na cabeça: olha, eu não vou ir, eu vou mudar de vida. Vou dar um rumo diferente à minha vida. Porque era tudo o que eu queria, trabalhar naquele ponto que eu precisava, também estava a melhorar do problema de saúde. Mas pronto, Deus tem os seus timings, isto foi poucos dias depois de eu ter sentido aquele chamamento. E pronto, e falei com o padre Agostinho e ele disse, pronto, fico assim um bocadinho assim admirado com tudo isso, mas dê-me logo a liturgia das horas. Vá, tome e lê não, reza. Pronto, e então acrescentei mais algo na minha vida de oração, a liturgia das horas. Encontrei um rapaz, que é o Jean-Marie, tu conheces o Jean-Marie, ele fazia umas peregrinações assim um bocado, pronto, mas é esquisitas, mas depois fizeram todo o sentido. Ele vestia assim umas sacas de batata, aquelas túnicas de saca de serrapilheira, e há assim umas peregrinações sem dinheiro, sem nada, à divina providência, literalmente, um pouco como Jesus vindo dos apóstolos, né? Sem nada. E eu fiz a minha própria túnica, comprei lá a saca de serrapilheira, 2 metros, cozi e tudo, era só fazer o molde, né? Que ele tinha o molde, e estou-me a esquecer aqui de uma coisa muito importante. Eu fui a Assis, antes. Pronto, está explicado, né? E então ali, porque eu na altura falei com o meu amigo missionário, eu quis logo ser missionário claretiano. Tudo bem, fiz a Páscoa com eles, para mim a Páscoa foi extraordinária. Eu nunca tinha vivido a Páscoa em igreja, como nunca tinha vivido o Natal também em igreja. E lá, porque no Algarve, a Páscoa, no fundo, é mais ou menos quando começa a vir os turistas, quando começa a fazer bom tempo, a gente começa a sair mais à noite, quando é que vem a Páscoa, para a gente sair à noite e tal. É aquele período em que há mais turistas e pronto. Para não falar muito destas coisas, porque não convém. Pronto. E então, pronto, foram momentos muito bons. Eu estava cansado desse fim de semana e ele quis ir a Assis. Vamos já a Assis. Eu, Assis, estou cansado. Eu pensei, estou cansado, vou lá fazer o quê? Mas isso é o quê? Eu não sabia minimamente o que é que ia lá fazer. Pronto.
foi assim uma espécie de bomba atómica na minha vida. A vida de Francisco de Assis revolucionou por completo, no fundo, aquela intenção de querer viver para Deus. Eu encontrei a minha resposta, era Francisco de Assis. Há um filme da Clara e do Francisco, em que ela dizia mesmo ao Francisco, olha, tu foste a resposta de Deus para mim. E, no fundo, naquele momento foi uma resposta de Deus também para mim, do abandono, do desapego. Depois aquelas peregrinações que nós fizemos, a primeira foi só em Itália, éramos 4, 2-2, passamos pelo Monte Cassino, da Abadia de São Bento, fomos a São Giovanni Rotondo, do Padre Pio, ao Monte Sant'Angelo, onde apareceu o Arcanjo Miguel. E estes 4, 5 dias, para mim, foi extraordinário. Porquê? Porque era como se caísse tudo do céu. Estadia, comida e transporte, era uma coisa fantástica. Eu aí tomei contacto com a divina providência na minha vida. E eu, ultimamente, os últimos anos, a minha vida tem sido um pouco isso. Esse abandono a Deus. Pronto, depois fizemos outra peregrinação de 3 semanas, partindo de Paris, até Roma e tal, eu e o Jean-Marie só. Depois encontrei uns frades ali no centro de Roma, e eu quis fazer uma experiência com eles à Sicília, e para mim tinha encontrado o meu lugar na igreja, era com eles que eu iria continuar, não foi. Eu comecei a sentir saudades da minha família e dos meus amigos, e também quis tentar ajudá-los. Voltei para Portugal um ano depois. Bom, isto é que foi uma confusão, porque quando eu regressei, aquilo o Nelson já não era o mesmo. Num ano, ponto, estou a falar, há aqui muita coisa, né, que falta por contar, naturalmente, né, mas ponto, foi uma mudança radical, 180 graus, onde eu queria viver só para Deus. E não fazia sentido. Eu só vivia para os carros e para a noite, agora começava a viver só para Deus, mas isto não faz sentido nenhum. Mas pronto, depois, pouco a pouco, fui-me adaptando novamente àquele ambiente, sempre com a perspectiva de seguir uma vocação. Porque quando vim dos frades, eu pensava fazer a mesma coisa em Portugal. Mas não foi assim. Pronto, e depois em 2000, o meu dinheiro acabou. Finais de 2006, o meu dinheiro acabou. O que é que eu pensei? Bom, vou a Roma, vou falar com o Papa. Pronto. É simples. Isto havia vaidade, naturalmente havia vaidade, mas havia muita ignorância. Pronto, também fiz uma caminhada com os missionários combonianos, 2 anos com eles, com 30 anos comecei a fazer parte do grupo de jovens deles. Isto, pronto, foi tudo um bocadinho mais tarde. Fiz o crisma, também no ano em que fiz 30 anos fiz também o crisma. O Jean-Marie dizia-me, tens de ser obediente à igreja, faz o crisma. E eu, pronto, e obedecendo. O Padre Duarte também me dava, veja, quando falava com ele e as coisas que ele me ia dizendo também iam entrando, pouco a pouco. O entendimento era quase nenhum, mas pronto. 2007, fiquei uma semana depois no Colégio Pontifício Português, o Padre Duarte estava lá, e a gente chegava, só que uma curiosidade, a gente íamos jogar a bola, o Padre Duarte também e outros padres lá, e de repente havia algum padre no meio do jogo que começava assim, quinto. Ora, quinto é quinto em italiano, ou seja, o que é isto? Quinto, o que é que isto significa? Não entendia. É o 5º mandamento, não matarás. E era o Padre Duarte, também do jogo, dizia, quinto, não... Quando o pessoal andava ali a sarrafar uns com os outros, ele, cuidado, e invocava, lembrava-nos, ele continua a lembrar-nos dos mandamentos ainda ontem e hoje. Pronto, isso é só uma curiosidade. E ele recomendou-me uma coisa, Nelson, faz uma experiência na Canção Nova. Ouvi outro padre, o Padre Mário, do Algarve, que me recomendou fazer uma experiência no movimento neocatecumenal, que eu tive contacto com esse movimento lá em Roma, através do Padre Duarte, mas eu fui pela sugestão do Padre Duarte. E então depois fiz uma experiência de 10 dias na Canção Nova, em Fátima, foi em 2007. Foi muito bom, ficaram muitos amigos, e aqui o meu agradecimento desde já à Canção Nova, por tudo aquilo que representa na minha vida, ao Padre Duarte, também por estes encaminhamentos. Mas depois não fiquei já perceberam, não fiquei na comunidade, ficaram os amigos, ficou de alguma forma as graças que recebi através desta comunidade da igreja. Eu depois continuei a minha caminhada, dediquei-me um pouco ao futebol, para tentar a parte do desporto, tinha necessidade do desporto, para recuperar um pouco a parte física também. Em 2008 escrevi um livrinho a contar no fundo este processo de cura na fé. O Padre Duarte escreveu o prefácio. Eu andei um pouco pelas paróquias do Algarve,
pedi ao padre Firmino Ferro, que faleceu há pouco tempo, que Deus o tenha, era o vigário do bispo, se eu podia ou não fazer esse trabalho, ele consentiu. Tive uma semana com o padre Duarte em Lamego, as pessoas não pagaram um livro, só que o padre Duarte me compensou-me, posso dizer? Posso? Diz-me assim, olha, as pessoas não têm dinheiro para pagar o livro, vais a Lisboa, vais buscar lá o meu carro, levas para o Algarve, ficas com ele. Ofereceu-me um carrinho. É claro que eu depois tive que vender o carro, não é? Pronto. Não tinha dito ainda, mas... Está bem, mas ainda deu para ver uns bons meses ainda com aquele dinheiro. Porque na altura já tinha esta perspectiva da pobreza, de não buscar bens materiais, e isto foi divina providência autêntica, não é? Como foram tudo... Pronto. Depois, em 2000 depois acabou o dinheiro outra vez. Meus pais disseram-me assim, bom, nós pagamos-te o livro, agora acabou. Agora faz-te a vida. Eu com 3 euros no bolso, fui para Lisboa, uma boleia que eu apanhei, providencial, fiquei em Lisboa 6 meses. Dormi na rua, muitas outras coisas. É tudo providência divina. Eu estou contente a dormir na rua e meus pais todos tristes. Porque eu parvo ia contar as coisas todas a eles. Pronto. Não se deve contar tudo. Não mentir, mas também não contar tudo pronto, para não magoar um bocadinho os nossos pais, né? Porque já vezes a nossa vida pode, depois no fundo esta radicalidade toda, pronto, é um bocado confuso para eles, mas eles continuam a ajudar. Não sei como, mas graças a Deus continuam. Eu digo à minha mãe, a vossa ajuda vem de Deus, sabiam? Sim, está bem. Mas é mesmo, é verdade. E ela, pronto, toma lá e orienta-te, não gasto mal gasto. Eu gasto muito dinheiro no sentido das viagens, peregrinações, um pouco a minha vida. Okay. Pronto, 2012 fiz a minha consagração a Nossa Senhora, fui a Medjugorje, estive lá um mês, regressei, fiz no dia 21 de novembro, eu tinha-me batizado no dia 20 de novembro, faço a consagração no dia 21, Nossa Senhora escolheu o dia, eu pensava que era dia 8, ela antecipou para dia 21, mas depois dia 8 fui para Fátima e fiz novamente a leitura da consagração e para mim tem sido esse caminho com Maria, tem sido a grande graça que eu descobri através do Padre Paulo Ricardo, ou uma das maiores, talvez a maior mesmo, de perceber que o caminho com Maria é realmente muito mais fácil, muito mais seguro, como diz o São Luís no Tratado, e agora, pronto, de alguma forma, a minha vida passa por viver para Maria, com Maria, em Maria, por Maria, para a maior glória de Deus e pela salvação das almas. Isto, no fundo, resume um pouco isso, toda a minha vida atualmente, em contínua peregrinação, em obediência à Igreja, voto de castidade por amor ao Reino dos Céus, pobreza por amor ao Reino dos Céus, e a mensagem de Fátima muito vincada na minha espiritualidade, no sentido em que Nossa Senhora, Deus quer estabelecer no mundo a adoção, meio imaculado coração. Diz Nossa Senhora Fátima. Primeiro, quando Nossa Senhora mostra o inferno aos pastorinhos, para salvar estas almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Em junho, diz a irmã Lúcia, tu vais ficar cá um bocadinho mais tempo, 90 e tal anos, pronto, para me dar a conhecer e amar. No fundo, eu sinto isso como missão, como vocação, essa continuidade da missão da irmã Lúcia. Sinto isso, e isso tem-se vindo a confirmar. Tive agora 8 meses em Fátima, o ano passado, e confirmou-se mesmo. Isto há 3 anos que eu tomei esta decisão de perceber se realmente é isto ou não. E depois, ano passado, fiz a direção espiritual com o Padre Paulo Ricardo, ele esteve cá, através da Canção Nova, diversa graça também à Canção Nova, de ter falado com o Padre Paulo Ricardo nesse bom bocado, e ele dirigiu um bocadinho naquilo que eu deveria fazer para não me afastar, no fundo, daquilo que é a fé da Igreja, da obediência à Igreja, para andar sempre em peregrinação constante. E Nossa Senhora, em julho, diz: Jesus quer serviço tipo, me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, eu prometo a salvação. Prometo a salvação. E serão almas colocadas por mim como flores a adornar o trono do Altíssimo. Isto para mim é de uma consolação tremenda, fantástica, e procurar de alguma forma viver para que aconteça o triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas antes propagar a devoção ao seu Imaculado Coração, como ela nos pede, e há um meio talvez mais eficaz será através do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, do São Luís de Montfort, a quem eu recomendo, viver essencialmente o capítulo 266, que é o suplemento A, que é
A consagração na comunhão. Isto aprendi do Padre Paulo Ricardo, fala muito nisto. A consagração na comunhão. E de alguma forma, sou um bocadinho papagaio do Padre Paulo Ricardo. Sou um bocadinho fruto, um pouco do ministério dele, nesta fase dos últimos 4, 5 anos. E pronto, e com a graça de Deus, espero continuar com as vossas orações e rezar uma Ave Maria e agradecer a Nossa Senhora tudo aquilo que tem feito na minha vida e pode fazer por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.